Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 15 de agosto de 2011. Vieira, eu estava te perguntando a mesma pergunta de toda segunda-feira sobre o Corinthians e que você falasse das chances de cada um e quem tem chance de chegar ao título brasileiro. Savioli cismou com essa questão do Corinthians, né, gente? Tudo isso porque num programa, dos primeiros programas do Fluminense, etc., ele foi me perguntar sobre o Corinthians, achando que o Corinthians era cavalo paraguaio, e eu respondi pro Savioli, poxa, Savioli, não, acho que o Corinthians, ele tem um grande time, que vai brigar lá em cima, tem boa chance de ser campeão, e aí ele fica pegando no meu pé a cada derrota do Corinthians. Mas, enfim, em relação ao Corinthians, Savioli, já que você exige tanto que eu fale do Corinthians, eu continuo achando que o Corinthians é um elenco qualificado, é um time que vai brigar lá no alto da tabela, mas realmente está começando a ter um percalço, começando a viver uma certa irregularidade, e por isso eu acho que a gente tem que ficar bastante preocupado, porque quem está em ascensão e quem está dando maior indício de que vai disparar na tabela, infelizmente é o Império do Mal, é o Flamengo. E o Ronaldinho está fazendo excelentes partidas, começou a crescer no campeonato, o Thiago Neves também do outro lado, até o David começou a fazer gol, então eu fiquei preocupado, eu estou preocupado com o Flamengo. Quanto a esse elenco, esses times no meio da tabela aí, esse grupo intermediário, eu realmente não vejo ninguém com essa força para poder chegar lá no alto. Então eu penso realmente que o perigo é o Flamengo disparar. Agora, o senhor debochou de mim quando eu dei a receita para parar o Corinthians. Lembra disso? Que eu falei que era só, eu falei para ele que para parar o Corinthians era só transferir a posse de bola para eles, né? Porque eles jogavam só no erro do adversário. Colocavam 3 atacantes velozes que marcavam recuados, né, marcavam mais ou menos atrás da linha da bola, esperavam, a marcação forte, claro, né, vigorosa, e esperavam o adversário errar e jogavam no contra-ataque. Foi assim que eles ganharam do Fluminense, por exemplo, né? Então, agora eu vou criar a receita para não perder para o Flamengo, né? Quero só ver essa receita aí, porque essa receita é que a gente está esperando aparecer aí há muito tempo, Savioli. Então, espero que você tenha essa receita direitinho e saiba passar para todos os técnicos para a gente não ver o Flamengo embalar e ganhar, porque aguentar a mulambada vai ser complicado. Deus que nos perdoe, meu Deus do céu. Não é, Marcolino? Complicado, né? Mas realmente o time do Flamengo está bem. Agora, desse bolo intermediário aí, né, desse pelotão intermediário aí que tem Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Curitiba, Figueirense, será que alguém pode arrancar? E o Flamengo realmente é favorito? Gente, até pedido para me perguntar isso, porque não quero jamais falar que o Flamengo é favorito de nada. Então, acho que o favorito ao título é o Fluminense. Eu quero acreditar sempre nisso. E como analista? Como analista, Fluminense. Como analista, eu sou um bom torcedor, né? É isso aí. Então, assim, mas eu ainda acho que é o Fluminense da Liga, se tentar reverter o quadro. Acho, assim, que o Botafogo vem apresentando um bom futebol, um técnico sério, apesar de contestado, é um técnico sério, e acho que quem pode surpreender aí, talvez, seja o Cruzeiro, que todo ano chega lá em cima. E o Corinthians, assim, como o Marcelo falou, tem um elenco muito bom, acho que vai brigar lá em cima também. Mas o Império do Mal, eu prefiro acreditar que não. Apesar de eles estarem bem, e eu acho que psicologicamente muito bem psicologicamente. Esse fator de não ter perdido ainda, essa questão toda. Então, a mídia apoiando sempre. Então, acho que... Mas eu não quero acreditar nisso, não. Eu quero acreditar no Fluminense. Eu também preferia não acreditar. Mas, realmente, eu acho que o Flamengo é um time muito bem armado. Como é que eu vejo o Flamengo? O Flamengo é um time composto por 2 zagueiros razoáveis, de médios para razoáveis, se é que isso existe, né? Só que o Luxemburgo, isso aí já vem do estadual, não é de agora. Por isso que eles não perdem, só perderam uma partida no ano. Ele arma uma linha muito forte de marcação à frente desses zagueiros. Por quê? Os laterais eles não jogam como, por exemplo, jogavam os nossos do Fluminense no ano passado, que iam com tudo para o ataque. Os laterais deles só vão na boa. E botam uma linha de 3. São 3 caras grandes que tem ali na frente, né? Ou seja, é o Willian, que eu nunca vi um cara correr tanto. Ele vai disputar a bola, ele sai de 10 metros atrás, chega na frente e sai com a bola. Depois devolve para o adversário, mas ele sempre ganha, é impressionante.
né? O Renato, né, que você falou, e agora tem o Ayrton. Depois que entrou o Ayrton, o time deles ainda cresceu. Né? E o que acontece? Eles não vão para cima do adversário. Né? Eles ficam ali, cozinha daqui, cozinha dali, tem uma paciência enorme, e eles têm simplesmente Thiago Neves e Ronaldinho para definir a jogada de uma hora para outra. Aquela vitória contra o Cruzeiro, que eles ganharam de 1-0, com aquele gol do David, não foi? Foi contra o Cruzeiro. Como é que foi o gol deles? Bola pro Thiago Neves pegou a bola na direita, tocou pro Ronaldinho, o Ronaldinho se livrou do zagueiro e deu pro Davis, acabou. Resolveram o jogo. E depois ficaram tomando sufoco lá o resto do final de semana. O Cruzeiro lá em cima e não conseguia. Por quê? Por causa daquele bloqueio ali, o adversário realmente não consegue penetrar. O que você acha, Vieira? Estou de acordo com você e isso passa um pouquinho também pela análise que a gente faz do Fluminense, fazendo uma comparação. Enquanto o Flamengo tem jogadores do calibre de Ronaldinho e Thiago Neves para poder distribuir essa bola e ser o diferencial até no momento de puxar um contra-ataque, porque o Ronaldinho vira e mexe, faz isso direto nos jogos, ele pega a bola pela ponta esquerda e ele dá uma virada com perfeição pelo outro lado, pegando o time adversário de costas e para a subida do Leonardo Moura naquela velocidade que a gente conhece do Leonardo Moura. Então, eu concordo com você, sim. E é justamente o Fluminense não tem. O Fluminense hoje, com o Marquinhos e com o Souza perdendo o Conca, o Fluminense não tem esse cara para poder fazer a diferença no meio de campo. Então, eu concordo com você, sim. O Flamengo, ele é um time bem armado, é um time que espera, que sabe sair a hora para jogar. O Luxemburgo demorou para arrumar esse time, mas ele arrumou. Agora a gente tem que torcer para que consigam parar e quem sabe até o Fluminense, aquilo, a esperança, como gostei muito das palavras do Marcos, quem é o favorito? Fluminense. E como analista? Fluminense. E tem que ser assim mesmo, a gente tem que acreditar e ver se, quem sabe, a gente consegue dar uma arrancada nesse campeonato aí, mesmo que inesperada, agora com a entrada do Lanzini, principalmente no meio de campo tricolor. Olha, eu acho até que Fluminense e Cruzeiro, um desses dois ainda pode ser aquele time que vem de baixo, chega no final e vai brigar pelo título. Pode ser, porque eu acho que o Fluminense tem elenco. O problema do Fluminense é que o jogador que seria, né, o homem da criação do Fluminense joga 3 partidas e fica 9 sem jogar, que é o Deco. Se nós tivéssemos o Deco hoje, acho que nós seríamos outro time. Agora, tudo vai depender também da questão do Lanzini. Como eu falei, o cara tem 18 anos, é garoto, vai ter a responsabilidade de ser o homem de criação de um dos maiores clubes do mundo. Então, é muita responsabilidade. Né? É muita responsabilidade. Mas vamos tentar mudar um pouco o assunto, lembrando apenas que, para mim, o Flamengo já entrou. Hoje, para mim, o primeiro. Eu sempre demoro um pouco para apontar quem é o candidato ao título. Eu acho que o Flamengo é o primeiro candidato ao título, o primeiro favorito ao título. Né? Depois pode ser que apareçam outros, espero que o Fluminense apareça nisso também. Mas, é claro, aí não como torcedor, como analista, né? Não tem jeito. Mas, Marcolino, a gente queria mudar um pouquinho o assunto, mudar radicalmente o assunto, e falar um pouquinho da questão do episódio Fred, do envolvimento de membros de uma co-irmã de vocês, da Young Flu, em cobranças e até numa suposta perseguição. Né? A gente não sabe se perseguiu ou se seguiu, que são coisas diferentes. Né? Mas, enfim, o que eu queria que você analisasse para a gente é o papel do torcedor deve ser também o de fiscalizador do jogador? Do atleta, no caso. Bem, vamos lá. Eu acho que, antes de tudo, eu acho que eu tenho que agradecer ao Fluminense, etc., pela abertura de espaço, para que a gente pudesse, de alguma forma, nos defender do que possa até ser indefensável. O episódio que aconteceu, volto a dizer, eu respeito muito as co-irmãs do Fluminense, eu tenho uma relação, a Flunitoa, eu tenho uma relação muito boa com todos os presidentes das co-irmãs. Sei dos tricolores que estão ali, que é tanto tricolor como eu, como você, como o Marcelo, como todos os tricolores que estão assistindo. Eu acho que é aquilo que eu te falei. A gente estava conversando muito em off aqui. Eu respeito muito a forma de agir de todas as pessoas, independente de ser de organizada ou torcedor comum. Essa noite nós tivemos um episódio de pichação no patrimônio, coisa que, ao meu ver, eu não concordo com a depredação do patrimônio do clube.
Mas eu acho que é uma forma de se manifestar. Então, assim, eu tenho que respeitar, cabe a mim respeitar. Acho que cada um age de uma forma. Volto a dizer, sei do tricolor que eles são. São pessoas, assim, que vivem Fluminense. Diferente do que muita gente falou, são pessoas capacitadas, são pessoas trabalhadoras. Tá? Os dois Não são bandidos. não são bandidos. Né? Isso é importante que seja esclarecido. Os dois envolvidos foram mencionados, né? São pessoas que trabalham, né? São pessoas de frente. O Campinho, se eu não me engano, é professor de história, não é? Isso. Então, quer dizer, são pessoas de frente, sim, mas de frente que estão ali com a cara para bater. Não tem medo de negócio. Toma, às vezes, uma atitude intempestiva porque age como torcedor. Age, muitas das vezes, como um tricolor como nós, que sai dali do jogo revoltado com a atitude. Né? Talvez se... Eu não vou dizer que eu chegaria ao ponto de agredir, mas ontem eu estava com uma raiva absurda de vários jogadores ali do elenco, naquele jogo de ontem. Então, assim, acho que tem que haver ponderação, é o meu entender, mas, assim, jamais, eu não sou ninguém para questionar a atitude de ninguém. Acho que o cara é muito tricolor, acho que ele tomou uma postura que, ao meu ver, também a diretoria do Fluminense tem que se posicionar em relação ao elenco. Dizem a vida privada do jogador. Não sei até onde. A partir do momento que isso não esteja influenciando no campo, porque você viu o Romário. O Romário era exemplo disso. O Romário estava ali bebendo num dia, no dia seguinte ele estava num clássico e metia 2. O Romário não bebia, né? Não, O Romário, na verdade, ele falou que ele ia pra night, mas ele não bebia. Mas independente disso, de beber ou não, ele estava na night, todo mundo sabia que ele gostava da night. Tá errado do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, se o cara é profissional. Eu acho que na verdade, esses episódios, ele denigrem muito mais a imagem do próprio jogador, do profissional. Tá? Assim, eu acho o caso, o Fred, mencionando o Fred, acho ele um excepcional cara, né? Conheço lá do clube, excepcional caráter, entendeu? Mas, assim, acho que isso, tudo que acontece fora ali é responsabilidade dele. Eu acho que denigre muito mais a imagem dele. Ô, Marcolino, sabe o que eu acho engraçado? Eu não convivo com o Fred. O Marcelo, talvez, por cobrir o clube diariamente, tenha alguma convivência. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. E você não é o primeiro. O presidente do Fluminense, o Peter Simpson, esteve aqui na semana passada e falou exatamente a mesma coisa em público. Ou seja, que o Fred é um jogador de caráter. E as atitudes do Fred, o que passa, às vezes, para a gente, é exatamente o contrário. Ou seja, às vezes o que a gente vê das atitudes dele é de uma pessoa que tem, sem caráter, eu acho que é muito pesado, mas assim, sabe, é de se questionar essa colocação que você e o próprio presidente do Fluminense fizeram. Eu acho que o questionamento em relação a caráter, que a gente está falando, é um cara de princípios, é um cara que sabe argumentar, e se tiver que botar a cara para bater, também vai botar a cara para bater. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que, assim, volto a dizer, tudo que aconteceu, eu creio que tenha sido movido muito mais com emoção. É chato para a gente, nessa situação que o clube está, volto a dizer, num momento de instabilidade, principalmente emocional. Você tá ali e sabendo que o time não engrena, onde, obviamente, todo torcedor tricolor pensa no tetracampeonato, a gente quer conquistar, a gente tem o gostinho de chegar, a gente teve o gostinho de chegar, chegamos na Libertadores do ano retrasado, do ano passado, quer dizer, esse ano, chegamos ali, fizemos um papelão, né? Mas estamos acostumados a ganhar, voltamos a acostumar a ganhar. Isso aí os jogadores têm que entender, o elenco tem que entender, o elenco tem que voltar a fazer valer, né, o rótulo de guerreiro. Isso não está acontecendo, então obviamente isso influencia. Aí você tem um caso extracampo, que acaba o cara com a emoção, extravasando da forma que ele acha que é o certo, né? E volto a dizer, não sou ninguém para julgar, mas assim, ele tomou a atitude dele, e eu volto a dizer, é um excelente tricolor, é um grande tricolor, entendeu? E tomou, influenciado pela sucessiva informação que teve de que isso estava acontecendo, e acabou indo lá tomar alguma satisfação. Mas aí eu acho que cada um age da sua forma. Mas acho sim que a diretoria teria que se posicionar.